Boa noite, Nunes. E aí, meu amigo? Tudo na atividade? Entendi. No caso do acostumado com tempos menores, a alavancagem entre 15 e 3 minutos. Caralho, velho. Cara, tem uma coisa que ensinamos, né? Não só eu que ensina, né? Mas a maioria dos traders que realmente obtêm um grande resultados, a gente tem os tempos gráficos, né? E cada tempo gráfico, a gente tem uma conexão entre eles, né? Vamos pôr aqui para ficar mais fácil assim, né? 1 hora, 4 horas, diário, semanal, mensal. Tem uma coisa chamada tempos fractais, certo? Isso aqui é uma aula cara, hein? Então, preste bastante atenção para que vocês aprendam sobre isso. Os tempos gráficos são fractais. O que é tempos gráficos fractais? Quando a gente pega a boneca russa como um exemplo, sabe o que é uma boneca russa? São aquelas bonequinhas que a gente põe uma dentro da outra e existem várias dentro dela, né? Tem uma boneca grande e ali dentro vai diminuindo o tamanho das bonecas. Os tempos gráficos são a mesma coisa. Um tempo tem peso no tempo maior. E quanto maior o tempo gráfico, maior o peso. Então, o mensal tem mais peso em todos os outros tempos gráficos. E, ao contrário, menor peso para o maior. Os 5 minutos, normalmente, é um fundo ascendente. Ou melhor, quando os 5 minutos chegam em sobrevenda, ele tem a probabilidade, né? Eu não vou falar que é o fundo, porque tem gente aqui que não vai levar ao pé da letra, né? Então, 5 minutos, ele tem a probabilidade de formar um fundo no tempo gráfico de 1 hora. Probabilidade de formar, certo? O 15 minutos, ele tem a probabilidade de formar um fundo no tempo gráfico de 4 horas. Certo? Vou até mudar aqui, ó. O 1 hora tem a probabilidade de formar um fundo no tempo gráfico diário. O 4 horas, ele tem a probabilidade de formar um fundo no tempo gráfico semanal. Probabilidade. Então, toda vez que um ativo chega aqui, ó, na região de sobrevenda, ele tem a probabilidade de formar um fundo e a partir desse fundo ter a sua continuação de alta. Como, por exemplo, nesse exato momento, o ativo Bitcoin chegou aqui no diário em sobrevenda. A partir desse momento, ele tem a probabilidade de formar um fundo ascendente no tempo gráfico mensal. E a partir desse tempo, desse fundo no mensal, ele vai trazer inúmeras oportunidades e grandes oportunidades. Porque o diário em sobrevenda, a última vez que aconteceu, foi em meados de agosto de 2023. Então, são praticamente aí de 10 a 11 meses que a gente teve essa última oportunidade e nesse exato momento estamos passando pela mesma oportunidade e vamos poder passar por uma grande onda de valorização nas próximas semanas ou meses, certo? Continuando aqui, diário, fundo, probabilidade de fundo no mensal, certo? Então, vocês precisam entender a conexão entre os tempos gráficos e o que é cada tempo gráfico para que vocês consigam ter uma clareza maior entre os fundos, entre os topos, entre as regiões de sobrevenda, entre regiões de sobrecompra e o que acontece em cada região dessas, certo? Alguma dica para começar o swing trade? Usar o tempo gráfico semanal como base de preço e utilizar stop loss abaixo dessa base de preço. Porém, portanto, contudo, entretanto, o seu stop loss vai ser bem caro. Então, eu indico você aprender exatamente essa conexão entre os tempos gráficos para que você possa pegar operações baseadas nos fundos em tempos menores para você ter um stop e um risco-retorno muito mais favorável do que você se basear apenas em tempos maiores. Como, por exemplo, se você pegar uma operação no 4 horas em sobrevenda,
ele tem a probabilidade de formar um fundo no semanal. Isso já seria uma baita oportunidade de um swing trade.